amores! Tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de história? E antes de começarmos, pega aí o teu livro. Já reservou aquele cantinho especial? E vamos lá! Olha, para começar a nossa aula de hoje, lembra que nós falamos sobre os tipos de moradias, né? Nós falamos que antigamente os homens moravam em cavernas, depois eles viram que podiam construir suas próprias moradias, né? E por que eles precisavam ter um lugar para morar? Para se proteger do frio, dos perigos da natureza, né? E aí eles sempre faziam suas construções próximos dos rios, né? Porque eles tinham ali água, eles poderiam ter um acesso através de canoas, né? E várias outras coisas. E continuando esse assunto sobre os tipos de moradia, eu estava lembrando de uma música. Lembra daquela música que eu já cantei com vocês? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muitos esmeros na Rua dos Bobos, número 0. Opa! Se não tinha nada, então quer dizer que essa casa, ó, não existia. Mas falando as casas que existem hoje, né? Falando sobre isso, e existiram antigamente, será que elas são diferentes? Será que a casa dos seus avós, na época que os pais de vocês eram crianças, é do mesmo jeito que a sua casa hoje? O nosso conteúdo de hoje vai abordar justamente sobre isso, tá certo? Vamos ler? Abram aí, ó, na página 247. Como as pessoas viviam no passado. Ó, com o passar dos anos, lembre-se, muito mais de 1000 anos, surgiram os diversos tipos de moradias em diferentes lugares. Homens e mulheres construíram casas que ofereciam mais segurança e conforto. Por isso, foram feitas as janelas. Lembra que eu falei que não tinha janela, né? Então, já não dá para ficar um lugar ventilado. As janelas, as portas e os telhados. Porém, de tempos em tempos, as moradias foram se modificando. E no tempo em que seus avós tinham a sua idade, como será que as pessoas viviam? Já imaginou? O seu vovô, que aí tem cabelo branco, um dia foi do seu tamanho, teve a sua idade. Como é que será que eram as casas nesse tempo? Como eram as casas delas, né, das pessoas que viviam nessa época? Que lembranças as pessoas têm dessa época? Então, esse aqui é o depoimento, ó. Nós temos aqui o depoimento de um rapaz chamado Arthur. Aqui tem dizendo assim: leia abaixo as lembranças de Arthur sobre a casa dos avós dele. Elas são importantes para sabermos como eram as casas do passado. Então vamos ler rapidinho aqui? Olha o que ele diz. Na casa do avô Maurício, tinha livros por todos os lados. Na sala de estar, no corredor, no escritório, nos quartos, até no banheiro. O triste é que a casa não existia mais. Casas como aquela acabam mesmo desaparecendo. A gente cresce, as coisas mudam, mas de certo modo ela está sempre em todos os livros que eu leio. Que lindo! O melhor, todos os livros juntos formam de novo, para mim, a casa dos meus avós. Que lembrança gostosa, né? Que ele tem dos avós dele, né? Vejam que isso influenciou na vida dele até o dia em que ele se tornou um adulto, né? E ele continuou gostando de ler, porque ele tinha aquela lembrança da casa dos avós dele, os livros espalhados, né? Essa era a visão que ele tinha quando ele era criança. Talvez não fossem espalhados exatamente, mas ele, como era criança, tinha essa percepção, né? E vejam que isso influenciou na vida dele. E agora,
na página seguinte, vocês vão colocar, na 248, vamos continuar, o livro continua abordando as lembranças que Arthur tinha da casa dos avós. E para esse exercício, você vai colocar lá na página 35 do teu material de apoio, que é aquele que fica lá no finalzinho do livro, viu? E lá na página 35, que é essa daqui, você vai recortar, tá vendo? Onde está a tesourinha, você vai cortar os quadradinhos, ok? É importante que você também tente praticar, é claro, com a tesoura sem ponta, né? E aí você corta os quadradinhos e nós vamos ver onde essas figuras vão se encaixar. E para a gente entender onde cada figura vai se encaixar, a gente tem que ler a informação que está aqui. Vamos ler? O vô Maurício era casado com a avó Luísa. Os dois moravam numa casa linda, enorme. Para falar a verdade, talvez nem fosse tão grande assim. Mas para mim, naquela época era. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos. E a gente sempre vê as coisas de acordo com o nosso tamanho. Então ele falou de quê? Dos avós, né? Tem a figura aí de 2. Qual é a figura que se encaixa melhor aí? O que é que vocês acham? Falou dos avós, não foi? Dos avós. Vamos à próxima informação. Todo domingo a gente almoçava na casa dos meus avós. Quem comandava a música era o meu avô. Escolhia um disco ou deixava o rádio ligado na estação de música clássica, que era a que ele mais gostava. O gosto do avô dele, né? Música clássica. E eu também, e com isso ele aprendeu a gostar também, tá vendo, de música clássica. Então ele botava o que para tocar? O rádio, né? Próxima pista, o rádio. Então qual é a figura que você vai colocar? Já entendeu? Aí cola aí a figura. Olha aí os rádios de antigamente. Olha, gente, mostra, né, a diferença, como eram os móveis do passado, né? Que eram, madeira bem resistente. Os de hoje nem tanto, né, gente? Mas eram móveis mais resistentes, a decoração era diferente. Mas olha o relógio de antigamente, despertador, que lindo, né, gente? Muito lindo. E aqui, continuando, na página seguinte, depois Arthur contou sobre a casa da bisavó Olga. A bisa era a pessoa mais doce que ele havia conhecido. Era bisa já, né? Era bisa, né? Não só avó, era bisa. Vamos ler. Quando eu era criança, minha mãe me levava para visitar a avó Olga toda semana. Ela morava num prédio antigo, bonito. Chamava-se Hotel Carraro. Eita, os 2 R's que a gente viu lá na aula de português. Mas não era um hotel. Talvez tivesse sido. A gente ia de bonde. Olha, bonde é bem antigo, né? Não temos aqui na nossa região, no nosso bonde. Descia bem ali na frente e subia até o apartamento da minha avó. Num daqueles elevadores com porta de ferro que abre e fecha com uma sanfona. Um elevador que abre e fecha com uma sanfona. Tem alguma coisa aí? Qual é a figura que se identifica aí, essa descrição, hein? Então, vejam que ela já falou da bisavó, que como eram os elevadores de antigamente, as portas, né? Lembranças que ele tinha. E aí você cola a figura e continuando. As férias de Arthur. Nas férias, Arthur ia para a casa de praia da bisavó Olga. Lá, ela fazia deliciosos pasteizinhos de uva. Continuando, olha só. Até eu fazer 10 anos ou 11 anos, nós passávamos o mês de fevereiro inteiro na praia com ela. Em Atlântida.
Não é fora não, é aqui mesmo no Brasil, tá, gente? Que fica perto de Porto Alegre. Era uma casa vermelha de 2 andares. Oh, 2 andares, era grande. Com um gramado ao redor. Foi lá que eu aprendi a andar de bicicleta. Que lindo, né? Então, por volta dos 10 e 11 anos, e eu cobrando do meu filho, que ele só tem 4 aninhos, e cobrando que ele ande de bicicleta. Ele aprendeu a andar com 10, 11 anos. Veja como eram as coisas no passado, né? E hoje em dia a gente quer tudo tão acelerado, né? Isso mostra que a gente tem que saber que cada um tem o seu tempo, né? Então, na aula de hoje, rolaram as figuras, né? E nós continuamos falando sobre as moradias, como eram as de antigamente, como são as de hoje, que há diferença entre tudo isso, né? Que o tempo passa e as coisas também passam, ficam sendo modernizadas, inovadas, né? Tá vendo? Tudo isso envolve o tempo? Como é que serão as casas quando você aí tiver adulto, hein? Quando eu tiver bem velhinha, hein? Nossa, já parou para pensar? Então, meus amores, por hoje é só. Até a próxima aula, ó. Um grande beijo, se cuidem, tá bom? Tchau!